Cara, o Flamengo não é incubadora, Zé Boto, de porcaria nenhuma. Flamengo é o Flamengo, pô. É o clube mais rico da América do Sul. É uma entrevista do José Boto para o jornal espanhol AS. Aí tem uma frase dele, é surreal isso, gente. Presta atenção. Já trabalhei com muitos treinadores novos e comparo, no caso do Felipe Luiz, ao De Zerbi que tive no Shakhtar. Ele é incrivelmente dedicado, trabalha incansavelmente, analisando os adversários e a própria equipe. Depois de mais um ano aqui, estará pronto para a Europa. O José Boto encara o Flamengo como uma incubadora de técnico para o futebol europeu. É o que eu concluo. É importante mantê-lo aqui porque toda a estrutura foi construída em torno dele, temos um estilo de jogo muito característico, isso se deve a ele. Se sair, será muito difícil para nós continuarmos da mesma forma. Além disso, mais um ano de Flamengo será muito bom para o futuro de sua carreira. Gente, é surreal. O cara é o diretor do Flamengo e ele fala do Felipe Luiz como assim, mais um ano ele está pronto para a Europa. Quer dizer, cara, o Flamengo não é incubadora, Zé Boto, de porcaria nenhuma. O Flamengo é o Flamengo, pô. É o clube mais rico da América do Sul. E quando ele tem um técnico, é para ser técnico do Flamengo. Se o Felipe Luiz amanhã tiver um convite e quiser ir embora, é um direito do Felipe Luiz. Mas essa visão, isso é absurdo. É surreal. Como é que o BAP permite um negócio desse? É para chamar agora e falar, bonitão, que história é essa? Para pensar. Imagina amanhã a Leila Pereira falando assim, não, mais um tempo aqui o Abel Ferreira está pronto para voltar para a Europa. Não, ela quer que ele fique, porque ela considera o Abel Ferreira um técnico ideal para o Palmeiras, né? E, evidentemente, detalhe, não foi o Boto que contratou o Felipe Luiz. Ele foi promovido na gestão do Rodolfo Landim, ainda com Marcos Braz e Bruno Spindl, a função de técnico e foi mantido nessa temporada, tá? É bom lembrar. Cara, é impressionante isso aí. Esse tipo de coisa eu acho incrível, como o clube se submete a isso. E no dia de uma final, importante para o torcedor, né? Sai um negócio desse. Realmente bizarro. Colocando o Felipe Luiz no mercado europeu. Mais um ano e podem levar. Que história é essa? E outra coisa, quem garante que vai surgir, o que eu falei há pouco, o Felipe, acho até que pode ser que ele tenha uma boa proposta no futuro, pela sua história como jogador. Ele foi um jogador de sucesso no futebol europeu, especialmente no Atlético de Madrid, passou pelo Chelsea. Então, ele já é conhecido dos caras como um jogador de um patamar bem interessante. E ele sendo um bom técnico, muito jovem, é natural que apareça alguma coisa boa para ele. Mas, repito, os portugueses por aqui passaram, que brilharam, e são 3 até agora, nenhum dos 3 teve grande proposta da Europa. Nenhum dos 3. O único que voltou para o time europeu foi o Jorge Jesus, repito, para onde ele esteve antes, que foi o Benfica. E o presidente era um amigo pessoal dele que veio pedir ajuda num momento de dificuldade. Ele resolveu voltar para o clube lá de Lisboa. Nenhum outro time na Inglaterra. Quem foi para lá, conseguiu se encaixar na Premier League, foi o Vitor Pereira. E já foi embora também. Teve até um bom trabalho no ano passado, no Wolverhampton. Esse ano foi um desastre. Está muito mal. Perdeu ali alguns jogadores e tudo. O time se desandou e segue mal, inclusive, mesmo com a mudança de treinador. Mas não foi pelo trabalho dele aqui no Brasil. O Vitor Pereira conseguiu pelo conjunto do que ele fez na carreira dele. Em Portugal, no Oriente Médio, a passagem pelo Brasil. Não foi daqui que ele foi para lá. Olha, esse cara está brilhando no Brasil. Não, o empresário, tudo, conseguiu de repente encaixá-lo lá com o currículo que ele construiu ao longo da carreira. Não foi pelo que ele fez aqui. Até porque aqui nem foi campeão, né? No Flamengo ele foi mal e no Corinthians foi até bem, mas não teve títulos. Flávio Prado tá aí, o Boto que deveria representar os interesses do Flamengo e é de interesse do Flamengo a continuidade, a permanência do Felipe Luiz, está aí colocando o Felipe Luiz à disposição no mercado europeu, né? Colocando o Felipe Luiz como um candidato a um clube europeu e não é do interesse do Flamengo perder o Felipe Luiz. Eu acho um processo natural. O próprio Felipe, eu não lembro de ter ouvido ele falar, mas imagina que ele tenha pretensões de atingir o mercado internacional. Eu sempre falei que tem 2 técnicos que eu vejo aqui com essa possibilidade de realmente fazer carreira, né? Não vai chegar de cara no Real Madrid, mas pode pegar times menores, depois vai fazendo uma carreira até chegar no nível alto. O Felipe Luiz e o Rogério Ceni. Acho que os 2 eles estão num caminho rumo a esse espaço. Agora, o Boto falar é meio surreal mesmo, né? Meio esquisito. Eu acho que ele gosta de falar muito, né? Falador passa mal. Então, tem até um samba que fala falador passa mal, rapaz. É isso. Então, ele está falando a mais e é normal que a direção do Flamengo fique queimada se isso acontecer. Vai ser dentro da normalidade, porque realmente ele é o técnico do Flamengo. O Flamengo está renovando com ele. E aí já está jogando uma coisa que a gente vê como natural, mas para ele poderia ter tomado um pouquinho mais de cuidado, né, antes de falar. Não é muito cuidadoso, eu diria, o José Boto. Não foi muito politicamente correto, digamos assim, né? Pois é. Ele coloca o Flamengo num patamar abaixo. Sim. Então, se, por exemplo, aparecer um Real Betis da vida, ele tem que... O Betis é maior que o Flamengo?
Um Elche, sei lá, um Eibar, um Almeria... Eu vou falando do Betis, que é um time que ainda disputou em final europeia e tudo. Não é maior que o Flamengo. Então, assim, um time médio europeu não é maior hoje que o Flamengo, que o Palmeiras. Não é maior. E outra coisa, lá você vai disputar para não cair, para ficar em oitavo, de repente pegar uma Conference League. Olha que emocionante ir para a Conference League. O cara aqui disputa os grandes títulos. Aqui ele é campeão, ele vai para a rua na cidade do Rio de Janeiro, chega lá, tem 1 milhão, 2 milhões de pessoas na rua. É outra história, meu irmão. Tem como comparar um clube brasileiro grande, um clube argentino grande, um Boca, um River, um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras, em boa situação financeira, não é menor que o clube europeu, mediano. É menor do que os grandes, é claro. Aqueles maiores que têm os grandes elencos. A menos que seja uma ideia de fazer carreira, né? Começa um clube menor. Exatamente. Eu vou morar na Europa, eu quero viver na Europa. Tal, e é o que ele deve fazer em algum momento. Agora, o diretor tem que lutar para o cara ficar. Se o cara é tão bom, ele elogia aqui, rasga elogios, né? Trabalha para o clube. Quer dizer, é um discurso absurdo. É surreal, mas está dando entrevista para a Europa. Porque ele tinha que falar o seguinte, não, a gente quer que ele fique aqui. Você acha que ele está pronto? Não, a gente quer que ele fique aqui o maior tempo possível. Se ele vai para a Europa, é uma questão de alguém da Europa convidar e ele achar que deve ir. Agora, mais um ano estará pronto para a Europa. Quer dizer, para o Flamengo é ótimo, para a Europa não está pronto. Pelo amor de Deus, gente. Para nós aqui no Brasil é ótimo. Que não fosse o Flamengo, fosse um outro clube. Para nós aqui está ótimo. Excelente. Então, para a Europa não está pronto. Faça meu favor, né? Pelo amor de Deus, cada bobagem que a gente vê. Hoje mesmo, Flamengo e Paris Saint-Germain, em história, o Flamengo, acho que não tem nem comparação com o PSG. Bruno Prado, e essa declaração, essa entrevista do Boto, que foi lá para jornais europeus, colocando o Filipe Luís no mercado. Sim, para o cargo que ele ocupa, que é de diretor de futebol do Flamengo, não foi uma boa declaração. Né? Acho que ele falou o que ele pensa, mas assim, você está num cargo que você está trabalhando no Flamengo, né? Então, não foi uma boa declaração. Você não tem que falar sempre o que você pensa, assim. Você tem que falar, principalmente quando você está num cargo que é político, e que apesar de ele ser um profissional, mas é um político, você tem uma torcida, você tem um chefe, você tem um dirigente, você tem que falar o que é melhor para você. De modo geral, os portugueses, você sabe o que eu estou falando, porque você é neto de português, Sim. consequentemente meu sogro era português. O português, ele é meio direto, de um modo geral, né? Ele não é muito de cuidados, ele é muito direto, né? Então... assim, eu não tenho nada contra falar, publicamente, não, é isso. Aí desliga, na real, é isso aqui. Mas publicamente é isso aqui, tá bom? É isso, você tem que falar o que é melhor para você e não sempre o que você pensa. Falar sempre o que você pensa não é muito inteligente. E daqui a pouquinho a gente vai rodar a entrevista exclusiva do Pilhado com o José Boto. Falou do planejamento do Flamengo, disse que vai contratar jogador de peso, de nome para a próxima temporada. Mas, Mauro, aquilo que a gente estava até conversando no programa de ontem, que idiotas falaram lá no início do ano que o Filipe Luís era um estagiário. Quando o Boto dá esse tipo de declaração, eu penso o seguinte, que ele está falando que o Flamengo é um estágio. Isso. E ele está caminhando para a Europa, que é o suprassumo. Sim, que é o suprassumo. Quer dizer, você está diminuindo a importância de tudo que está acontecendo aqui. É surreal, assim. Que eu acho que essa questão não é a questão de ser direto ou não ser direto. É a questão de o que você pensa. Fica claro que na visão do dirigente do Flamengo, que ganha salário do Flamengo, que está trabalhando no Flamengo, o importante é ir para a Europa. Ou seja, tem jornalista que publica lá que ele está sendo monitorado por clubes europeus, né? Então, um grande sonho é a Europa, será? Deve ser, não sei, porque não é ele que está dizendo. Aí é o jornalista que está falando lá. E vira e mexe publica coisas nesse sentido. Agora essa história, pelo amor de Deus, eu acho isso o fim da picada. Acho impressionante como é que o BAP tolera esse tipo de coisa. Presidente do Flamengo. O BAP, que é um cara tão impositivo, firme, né? Como é que aceita isso? Onde já se viu? Sabe, que ele dissesse, olha, é possível que a Europa venha atrás dele porque ele é um cara muito jovem, muito competente e ele trabalhou muito tempo na Europa, a mulher dele é espanhola, então não me surpreenderei, mas eu quero que ele fique aqui. Enquanto eu estiver no Flamengo, eu quero que ele fique aqui, não quero que ele vá para a Europa. A Europa é uma pinóia. Entendeu? Ponto. Mas é a visão. E aí revela a visão. Eu acho uma declaração extremamente infeliz. E nesse contexto, nesse momento, é pior ainda. Pior ainda. Que coisa lamentável, senhor Boto. Uma das críticas que a gestão anterior recebia era que contratava o jogador no meio da temporada, quando vinha da Europa. É uma obviedade, porque a janela, de verdade, é a janela do meio do ano, entre uma e outra temporada europeia, né?
A de janeiro é uma janela de ajustes que eles criaram para justamente jogador machucado, jogador suspenso e tal, você precisa recompor eventualmente seu elenco. Então é uma janela menor. Então quando a nossa temporada aqui no Brasil está começando, os clubes europeus não querem negociar muitos jogadores, só o jogador que está meio que encostado e tal. Vou dar um exemplo, o Pedro chegou ao Flamengo em janeiro de 2020, porque ele não estava jogando na Fiorentina. Teve uma lesão, foi pouco aproveitado, o titular era o Vlahovic, que hoje está até na reserva, lá está machucado nesse momento, né? Na Juventus. Então o Flamengo conseguiu trazê-lo. Geralmente você consegue no meio do ano. Já o Felipe Luiz, o Rafinha, o Flamengo teve que esperar o meio do ano de 2019, lembra? Para eles chegarem. O Gerson, quando veio naquela ocasião ainda da Roma. Então até nisso é semelhante, porque não tem como lutar contra isso. É igualzinho, é igualzinho. E as posições são óbvias, né? O goleiro, o Matheus Cunha está se transferindo para o Cruzeiro, o Flamengo tem que contratar um goleiro reserva. O centroavante, que faltou nessa temporada, é um erro da atual gestão, não trouxe um centroavante para o Flamengo, não contratou, então o Flamengo ficou improvisando o jogador com a lesão do Pedro, só tinha o Pedro. O outro que contrataram, que era o Juninho, está indo para o futebol mexicano, para o Pumas, pelo mesmo valor que foi comprado, 5 milhões de dólares, de euros, né? Ou seja, não gerou lucro, não gerou nada praticamente, até fez alguns gols importantes e tal, mas não foi aproveitado. Que é o outro erro, contrataram um cara para ser o centroavante reserva, e o cara não servia, não foi utilizado, né? E a outra função, que o Flamengo precisa de zagueiro, que também foi outra falha dessa temporada. Gente, deu certo, o Flamengo ganhou. Alguém vai dizer, Mauro, você está sendo chato, mas é fato, estamos fazendo aqui uma análise. O Flamengo venceu, mas não tinha reserva para a zaga, os garotos que ficaram lá para assumir não estavam prontos, o João Vitor até quase se queimou o menino, o centroavante do Flamengo não tem, fica improvisando o jogador, e goleiro. Que o reserva do Rossi era o Matheus Cunha, que lá atrás a torcida já não confiava nele, por motivos mais do que óbvios, como as falhas que ele cometeu, como na final da Copa do Brasil 2023 contra o São Paulo. O gol decisivo que deu o título ao São Paulo foi falha dele. Aí só contra o São Paulo no Morumbi, depois de meses, o São Paulo colocou o Rossi para jogar e o Rossi é o titular absoluto, mas não tem sombra. Então essas contratações já deveriam ter sido feitas nesse ano e vão ser feitas agora. E deve ser aqui no mercado brasileiro, evidentemente, porque lá fora você vai ter muita dificuldade. Só surgiu alguma oportunidade, mas é mais difícil você trazer jogadores, porque nesse momento a temporada europeia está no meio e os clubes da Europa só liberam jogador que não está sendo aproveitado. Só se você encontrar um goleiro que não está jogando, um centroavante que está lá encostado que não joga, que possa ser útil por aqui, como aconteceu com o Pedro lá em 2020. Mas é mais difícil encontrar jogadores assim. Isso deixa bem evidente que não tem muita diferença, gente, a gestão do futebol antes e depois. A diferença é o Felipe Luiz. Inclusive em declarações. O Braz gosta de falar, dizer que o Boto é igualzinho. A diferença é que o português e o outro é brasileiro. Eu não vejo muita diferença, sinceramente, não tem grande diferença nisso. Pode sim, está havendo diferença na estruturação da base, alguns profissionais contratados, coisas que a gente vai perceber mais adiante. Que ele pode ter feito coisas interessantes lá dentro, não duvido. Mas em alguns aspectos, especialmente o mercado da bola, aí, o famoso mercado da bola, acho que o Flamengo está muito parecido com aquilo que era antes.